Meus amigos, o tema que abordaremos diz respeito às grandes invenções para o avanço do conhecimento sobre o universo e o que ainda precisa ser desenvolvido. Este tema que nós pretendemos abordar é um tema que, lamentavelmente, não é amplamente divulgado, não é amplamente debatido, ficando restrito exclusivamente a aqueles que se dedicam à astronomia, à cosmologia, aos profissionais que estão dedicados às agências espaciais de vários países, inclusive no Brasil. Este assunto é um assunto que deveria interessar a todos, haja vista que são as grandes invenções no campo da astronomia que vão possibilitar à humanidade evitar a sua extinção. Esta é a razão pela qual eu considero que este assunto deveria ser amplamente divulgado e que toda a população mundial deveria tomar conhecimento. O que eu pretendo passar para vocês é o que eu adquiri de conhecimento como profissional da engenharia, estudioso dos problemas cosmológicos. Eu achei importante que deveria trazer ao conhecimento de todos aqueles que assistem a este vídeo a importância das grandes invenções para o avanço do conhecimento sobre o universo. O que eu pretendo efetivamente apresentar são as grandes invenções que estão contribuindo para o avanço do conhecimento sobre o universo ao longo da história, representadas pelo telescópio, o foguete espacial, o satélite artificial, a cápsula espacial, a estação espacial e a sonda espacial, entre as quais se destacam os rovers, que são os veículos espaciais que foram desenvolvidos há pouco tempo. Além disto, eu pretendo apontar os avanços científicos e tecnológicos que precisam ser desenvolvidos para propiciarem as condições para a humanidade colonizar corpos celestes do sistema solar e fora dele. As invenções que venham a ocorrer no futuro serão fundamentais para possibilitar o aumento do conhecimento sobre o universo, visando contribuir no sentido da humanidade poder superar as ameaças à sua existência representadas pela colisão sobre o planeta Terra de corpos vindos do espaço sideral, como cometas, asteroides, planetas do sistema solar e planetas órfãos que vagam no espaço, pela emissão dos raios cósmicos, especialmente os raios gama, resultante da explosão de estrelas supernovas, pelo contínuo afastamento da Lua em relação à Terra, pela morte do Sol, pela colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, onde se localiza o sistema solar,
do qual pertence a própria Terra, e pelo fim do universo. Todas essas questões que nós estamos abordando, nós tratamos além de tratarmos em vários artigos que publicamos em vários websites, nós publicamos 2 livros. Um publicado pela editora Dialética de São Paulo, sob o título A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência. E produzimos também um outro livro que foi publicado pela Generis Publishing da Europa, uma editora europeia, cujo título em inglês é o seguinte: o título em inglês deste livro, que foi publicado de nossa autoria e foi publicado pela Generis Publishing, editora europeia, é How to Protect Human Beings from Threats to Their Existence and Avoid the Extinction of Humanity. Repetindo, How to Protect Human Beings from Threats to Their Existence and Avoid the Extinction of Humanity. Ou seja, como proteger os seres humanos das ameaças à sua existência e evitar a extinção da humanidade. Quer dizer, a tradução em português é esta. Bem, o livro A Humanidade Ameaçada, as Estratégias para a Sobrevivência, foi publicado em 2022. E este livro publicado na Europa pela Generis Publishing, editora europeia, foi publicado neste ano de 2023. Esses livros podem ser obtidos, quem desejar obtê-los, pela Amazon. Basta indicar o título do livro, ou então entrar com o meu nome, e vai constar na relação da Amazon vários títulos de livros que nós publicamos, entre eles esses 2, que poderão ser adquiridos por quem desejar. Bem, para lidar com os asteroides, isso daí já foi produto desses 2 livros que nós publicamos. Para lidar com asteroides e com cometas que possam colidir com o planeta Terra, a estratégia consiste em desviá-los de seu curso, se forem detectados com tempo suficiente para lançar foguetes interceptadores poderosos. Esta foi a conclusão que nós chegamos. Para lidar com a possibilidade da colisão dos planetas do Sistema Solar com a Terra, uma grande possibilidade é da colisão do planeta Mercúrio, que poderá sair de sua órbita em determinado momento, graças à atração do planeta Júpiter, que é um planeta 24 vezes maior do que a Terra. Então, existe a possibilidade do planeta Mercúrio sair de sua órbita e se chocar com o planeta Terra. E isto já foi simulado por estudiosos a respeito desse assunto. Então, uma possibilidade é essa, de colisão de planetas do Sistema Solar com a Terra,
E para lidar com essas possibilidades, é importante identificar planetas habitáveis aos seres humanos fora do sistema solar. Porque diante desse quadro de desorganização do sistema solar que possa vir a ocorrer, a solução que nós temos é sair do sistema solar e buscar um planeta que possa ser habitado pelos seres humanos fora do sistema solar. E planeta, esse possível planeta, pelos estudos que já foram desenvolvidos até hoje, seria o próximo a B, orbitando uma estrela integrante do sistema Alpha Centauri, que é o mais próximo do sistema solar, onde seriam implantadas colônias espaciais que precisariam ser desenvolvidas. No caso do profundo agravamento no meio ambiente terrestre, resultante do contínuo afastamento da Lua em relação à Terra e da ameaça concreta da emissão de raios gama resultante da explosão de estrelas supernovas, devem ser adotadas as medidas necessárias visando a fuga dos seres humanos para locais possíveis habitáveis no sistema solar, como Marte, Titã, que é a lua de Saturno, Calisto, que é a lua de Júpiter, onde seriam implantadas colônias espaciais, que ainda precisam ser desenvolvidas. Tudo isto exige que haja grande avanço científico e tecnológico para viabilizá-los. Antes da morte do Sol, a humanidade deveria sair do sistema solar e alcançar um novo planeta em outro sistema planetário que seja habitável para os seres humanos. Entre vários exoplanetas, ou seja, planetas situados fora do sistema solar, em órbita de outras estrelas, o mais viável é o exoplaneta próximo a B, que eu já citei, orbitando a estrela mais próxima do Sol, integrante do sistema Alpha Centauri, que dista 4,2 anos-luz da Terra. Ou seja, está a 4,2 anos da Terra se uma espaçonave sair da Terra à velocidade da luz, de 300 mil quilômetros por segundo. A tecnologia ainda não evoluiu ao ponto de desenvolver espaçonaves com velocidades próximas à da luz. Este é um desafio que se coloca para a humanidade. Antes da colisão entre as galáxias Andrômeda e Via Láctea, que é uma possibilidade concreta, que os astrônomos apontam que isso deverá ocorrer, é bastante importante traçar planos de fuga dos seres humanos para um planeta habitável em uma galáxia mais próxima. Aí, já que a galáxia Via Láctea está ameaçada, não adianta ir, por exemplo, para um outro sistema planetário que esteja integrando a Via Láctea. Tem que sair da Via Láctea. E a galáxia mais próxima é a galáxia anã do Cão Maior. Esse é o nome da galáxia. Situada a 25 mil anos-luz da Terra, que é uma galáxia satélite da Via Láctea, situada na constelação do Cão Maior. Ou uma outra alternativa seria a grande nuvem de Magalhães, que se situa a 163 mil anos-luz da Terra, ou seja, muito mais distantes do que a galáxia anã do Cão Maior. Tudo isso representa um grande desafio científico e tecnológico que precisa ser enfrentado. Além disso, é preciso pesquisar sobre a existência ou não de multiverso ou universos paralelos, que é uma outra importante questão a estudar, porque a existência ou não
de multiverso, universos paralelos, abre a possibilidade de os seres humanos sobreviverem ao fim de nosso universo, se dirigindo para outros universos paralelos. Então, trata-se de outro desafio que precisaria ser enfrentado no campo científico e tecnológico. Então, esses são, meus amigos, os desafios que se colocam no campo da ciência e da tecnologia, mas vamos agora lhes apresentar o que foi produzido de avanços no campo da astronomia, para que todos vocês tomem conhecimento da relevância, da importância dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos por astrônomos, por cosmólogos e por todos os técnicos que estão envolvidos diretamente nessa questão. Há muita gente no mundo envolvida nessa questão. De modo que, primeiro, vamos abordar a questão do telescópio, que é um instrumento de fundamental importância, como vocês vão observar com a nossa apresentação. Bem, o telescópio começou com Galileu Galilei, que é o pai da ciência moderna. Ele foi o inventor do telescópio, tomando como modelo a luneta, criada em 1608 por Hans Lippershey, a partir das lentes dos primeiros óculos até então considerados utensílios domésticos comuns. Galileu soube dos detalhes da criação de Lippershey, da luneta de Lippershey, e com utensílios semelhantes, tubos e lentes, construiu um modelo 3 vezes mais poderoso do que o do holandês Lippershey. Esse primeiro modelo foi sendo aperfeiçoado por Galileu entre os anos de 1609 e 1610. Galileu construiu seu primeiro telescópio, que ele chamava Perispicillum, com um aumento de 3 vezes em comparação com a luneta do holandês Hans Lippershey. Galileu o aprimorou rapidamente com um aumento de 20 vezes, muito mais potente e nítido que qualquer outro existente nessa época. Com esse instrumento, ele começou a meticulosa observação que marcou o início da astronomia moderna. Os telescópios mais potentes, construídos por Galileu Galilei, chegaram a um aumento de 30 vezes. Com o telescópio, Galileu fez as primeiras observações sobre o relevo da Lua, as estrelas da Via Láctea, que ele passou a observar com o telescópio, e os satélites de Júpiter, que ele passou a observar com o telescópio. Ao apontar seu telescópio para a Lua, Galileu mostrou que a superfície da Lua não era polida, regular e com esfericidade perfeita. Não era nem polida, nem regular, nem era uma esfera perfeita, mas sim áspera e irregular, cheia de várias proeminências e cavidades profundas, à semelhança da própria Terra. Galileu estava então terminando suas observações da Lua e voltou sua atenção para Júpiter. No final de 1609, Júpiter estava em oposição e era o objeto mais brilhante do céu noturno depois da Lua. Nos dias 7 e 8 de janeiro de 1610, Galileu notou perto de Júpiter 3 pequenos pontos brilhantes que mudavam de posição de uma noite para outra. Na noite do dia 13 do mesmo mês,
Galileu observou que os pontos brilhantes se movendo em torno de Júpiter eram 4. Depois de algumas semanas de observações, ele concluiu que os corpos que descreviam círculos menores ao redor de Júpiter se movimentavam mais rápido do que aqueles que faziam círculos maiores como Mercúrio e Vênus ao redor do Sol. Os satélites de Júpiter provavam a existência de corpos celestes girando em torno de um planeta diferente da Terra, em contradição com o que afirmava o geocentrismo de Ptolomeu, que era a visão que predominava na época. Galileu foi o primeiro a observar corpos celestes difusos com o seu telescópio, com essa invenção fenomenal. Então, ele foi o primeiro a observar corpos celestes difusos, então agrupados sob o nome comum de nebulosas. Ficou espantado pelo imenso número de estrelas que apareciam ao seu telescópio e que não podiam ser vistas a olho nu. Descobriu Galileu que a Via Láctea, percebida até então como uma nebulosidade esbranquiçada, era constituída por uma infinidade de estrelas. Ele descobriu que a Via Láctea possuía várias estrelas, além do Sol. Galileu notou que, mesmo através do telescópio, as estrelas continuavam aparecendo como pontos de luz, sugerindo que elas estavam a enormes distâncias da Terra. Os primeiros resultados das pesquisas de Galileu, com o uso do telescópio, foram publicados em 1610, com o título A Mensagem das Estrelas. Nele, Galileu relata em detalhes as observações feitas entre o fim de 1609 e início de 1610, que resultaram em suas descobertas sobre o relevo da Lua, a composição estelar da Via Láctea e os satélites de Júpiter. No livro, Galileu se refere aos satélites de Júpiter como 4 planetas. Quer dizer, as luas de Júpiter, Galileu considerava como se fossem 4 planetas até então nunca vistos. No livro, Galileu se refere aos satélites de Júpiter como 4 planetas até então nunca vistos. Em 1603, Galileu publicou a Carta sobre Manchas Solares, quando deixou explícitas as primeiras considerações propriamente científicas a favor da teoria heliocêntrica de Copérnico. Porque a teoria de Copérnico, diferentemente da teoria de Ptolomeu, colocava o Sol como centro do universo na época. O Sol seria o centro do universo, e não a Terra como o centro do universo, que era a visão do Ptolomeu. Então a visão heliocêntrica quebra esse paradigma de Ptolomeu. Então, Galileu, em 1603, ao publicar a Carta sobre as Manchas Solares, deixou explícitas as primeiras considerações propriamente científicas a favor da teoria heliocêntrica de Copérnico. Um ponto importante a ser notado é que, com o uso do telescópio por Galileu, a ciência também passou a existir intimamente conectada com a técnica. Isto é, com a capacidade do ser humano de ampliar
os seus sentidos por meio de inventos, de instrumentos, e com eles conhecer e descrever o universo. Ponto de partida disso tudo foi o telescópio de Galileu. Não é por acaso que ele é denominado o pai da ciência moderna. Muitos modelos de telescópios foram desenvolvidos a partir do telescópio de Galileu, para que tivéssemos um modelo de observação de grande alcance, como o que nos foi oferecido pelo telescópio Hubble e pelo telescópio James Webb. Dele, então, uma verdadeira revolução científica e cosmológica começou a se desenvolver. O telescópio Hubble, lançado em abril de 1990, foi responsável pela captação de imagens extremamente importantes para estudos relativos ao universo. Projetado nos anos 1970 e 1980, o telescópio espacial Hubble foi lançado em 1990. Quer dizer, foram 20 anos de estudos, de projeto, até que ele ficou pronto em 1990. E proporcionou uma revolução na astronomia. Observem bem. As imagens captadas por meio das lentes desse telescópio revelaram um universo muito maior e mais belo do que o ser humano havia imaginado. O telescópio Hubble conseguiu imagens detalhadas de nebulosas, o que possibilitou a compreensão da formação e morte de estrelas. Veja bem, a compreensão do nascimento e da morte de estrelas se chegou a essa compreensão com o telescópio espacial Hubble. Gerou imagens de mais de 1.500 galáxias. Veja só, mais de 1.500 galáxias foram geradas imagens através desse telescópio, mostrando um universo imenso, jamais observado anteriormente, apresentando uma visão em tempo real da colisão de um cometa com o planeta Júpiter. E isso aconteceu em 2009. Localizou o dióxido de carbono, o CO2, na superfície de um planeta. Foram identificados planetas fora do sistema solar também, foi através do telescópio Hubble, que, por exemplo, o sistema Alpha Centauri foi localizado. É o sistema vizinho ao sistema solar. Foi o telescópio Hubble que possibilitou isso. E mostrou imagens da colisão entre galáxias. Tem imagens de colisão entre galáxias, várias galáxias do universo. E detectou também buracos negros. Antes, o buraco negro era apenas uma hipótese teórica, a partir da teoria da relatividade. Mas isso foi detectado com o telescópio Hubble. Ficou comprovado que o buraco negro, a tese desenvolvida com base na teoria da relatividade, era verdadeira. As imagens do telescópio James Webb, que é um novo telescópio, que foi implantado recentemente, são ainda mais revolucionárias. O telescópio James Webb não é um substituto do telescópio Hubble. Na verdade, ele é complementar, pois tem olhos que o Hubble não tem. Portanto, ele enxergará coisas que hoje são invisíveis com o uso do telescópio Hubble. A primeira imagem revelada pelo telescópio James Webb mostra o universo distante, o universo mais distante possível. A missão primária do telescópio James Webb é a de examinar a radiação infravermelha
resultante do Big Bang e realizar observações sobre a infância do universo. Ele será capaz de examinar a infância do universo, ou seja, seus primeiros momentos. Observação de objetos muito distantes são carro-chefe do telescópio James Webb. O propósito mais desafiador dele é este. E é isso que o Hubble não consegue fazer, devido às limitações de tamanho e falta de equipamento de infravermelho, ao contrário do telescópio James Webb. Como o universo está em expansão, só é possível observar os primeiros 100 milhões de anos depois do Big Bang, no infravermelho, porque a luz sofre um deslocamento para o lado vermelho da energia. A luz da galáxia mais distante naquela imagem saiu de lá quando o universo tinha apenas 600 milhões de anos. Com o telescópio James Webb, vemos até sua composição química. E aí verificamos que quimicamente a galáxia, que foi observada há 600 milhões de anos, ela é parecida com as galáxias mais próximas que conhecemos. Aprenderemos como a nossa própria galáxia se formou também com o telescópio James Webb. E como o enriquecimento químico do universo aconteceu até gerar o nosso sistema solar. Quer dizer, vamos saber como o nosso sistema solar foi constituído. Porque um ponto que todos vocês precisam observar, que através do telescópio, nós olhamos para o passado. Porque a imagem que nos chega é uma imagem do passado, que se desloca à velocidade da luz. Então, o que nós observamos no telescópio não é o presente, é o passado. Impressionante foi também saber que o telescópio James Webb consegue detectar facilmente água em planetas ao redor de outras estrelas e a luz da estrela que está passando pela atmosfera de um planeta. Então, meus amigos, vocês observam que o telescópio foi uma gigantesca invenção e que abriu o caminho para que nós pudéssemos avançar no conhecimento sobre o universo. O segundo grande instrumento que foi responsável também por ampliar a nossa capacidade de conhecer o universo foi o foguete espacial, que é o que nós vamos abordar agora. Um foguete espacial é uma máquina que se desloca expelindo atrás de si um fluxo de gás a alta velocidade. O seu objetivo é enviar objetos, especialmente satélites artificiais, estações espaciais, sondas espaciais e rovers, ou naves espaciais e homens ao espaço sideral, com uso de cápsulas espaciais com velocidade superior a 40.320 km por hora, para vencer a força de atração gravitacional da Terra e alcançar altitude superior a 100 km acima do nível do mar. Quer dizer, para que um foguete possa escapar da atração gravitacional da Terra, ele precisa se deslocar a uma velocidade superior a 40.320 km por hora para alcançar uma altitude superior a 100 km em relação ao nível do mar. Um foguete é constituído por uma estrutura, um motor de propulsão por reação e uma carga útil. A estrutura serve para albergar os tanques de combustível e oxidante comburente e a carga útil. A carga útil representa, de modo geral, 10%
de todo foguete espacial construído. Esta mistura de gases sobreaquecidos, ou melhor, antes disso, é importante observar que esses foguetes necessitam de transportar também um componente para reagir com combustível. Essa mistura de gases sobreaquecidos e depois expandida em tubos divergentes, em um tubo divergente, o tubo de Laval, também conhecida como tubo de Bell, para direcionar o gás em expansão para trás e assim conseguir propulsionar o foguete para frente. Então, é de acordo com a segunda lei de Newton. Quer dizer, é preciso que a propulsão ocorra com a mistura de gases sobreaquecidas expandida para direcionar o gás para trás. Quer dizer, então, o gás é expelido para trás para que o foguete possa ir na direção contrária. A primeira notícia que se tem do uso do foguete é do ano de 1232 na China, onde foi inventada a pólvora, usada a princípio em fogos de artifício como entretenimento, e mais tarde usada para fins bélicos. Os foguetes foram introduzidos na Europa pelos árabes, tornando-os a ser usados em conflitos europeus logo após a Guerra dos 100 Anos, entre 1337 e 1453. Durante os séculos XV e XVI, foi utilizado como arma incendiária. Posteriormente, com o aprimoramento da artilharia, o foguete bélico desapareceu até o século XIX, vindo a ser utilizado novamente durante as guerras napoleônicas, entre 1803 e 1815. No final do século XIX e princípio do século XX, apareceram os primeiros cientistas que viram o foguete como um sistema para propulsionar veículos aeroespaciais tripulados. Entre eles destacaram-se o russo Konstantin Tsiolkovsky, o alemão Hermann Oberth, o norte-americano Robert Goddard, e mais tarde os russos Sergei Korolev e Valentin Glushko, e o alemão Werner von Braun. Goddard construiu o primeiro foguete movido a combustível líquido em 1925. Foi quem primeiro construiu o foguete movido a combustível líquido. Isso em 1925. Os foguetes construídos por Goddard, embora pequenos, já tinham todos os princípios dos modernos foguetes, com orientação por giroscópios. Por exemplo, os alemães, liderados por Werner von Braun, desenvolveram durante a Segunda Guerra Mundial os foguetes V1 e V2, que serviram de base para as pesquisas sobre foguetes dos Estados Unidos e da União Soviética no pós-guerra. Ambos os foguetes nazistas, usados para bombardear Londres no final da guerra, podem ser mais bem definidas como mísseis, porque o V1 e o V2 voam com propulsão de avião a jato. Os programas espaciais que os norte-americanos e os russos colocaram em marcha basearam-se em foguetes projetados com finalidades próprias para a astronáutica, derivados dos foguetes de uso militar. Os foguetes usados no programa espacial soviético em outubro de 1957 usou este modelo para lançar a primeira nave espacial, o satélite Sputnik. Ou seja, os foguetes usados eram derivados dos foguetes V1 e V2. A adoção de veículos espaciais reutilizáveis, como o ônibus espacial da NASA, deve ampliar-se,
Isso já é uma inovação no campo dos foguetes. Os ônibus espaciais decolam como um foguete convencional, mas pousam como aviões. Este ônibus espacial é uma nave espacial reutilizável, porque se trata de um avião espacial equipado com foguetes, que decolariam e pousariam como aviões, em longas pistas de aterrissagem, os quais seriam equipados com foguetes reutilizáveis para alcançar o espaço e orbitar a Terra. Estas aeronaves ainda não existem, porém cogita-se que no futuro serão aeronaves que poderão ser usadas para viagens espaciais de baixo custo e de alta segurança. O motor revolucionário que pode fazer avançar a tecnologia aeronáutica é o motor scramjet, que é capaz de atingir velocidades hipersônicas de até 15 vezes a velocidade do som, que corresponde a 340 metros por segundo. A NASA testou com sucesso o motor deste tipo em 2004. Outra possibilidade de avanço na tecnologia de motores de foguetes é o uso da propulsão nuclear, em que um reator nuclear aquece um gás, produzindo um jato que é usado para produzir impulso. Então, o que eu tinha lhes colocado sobre o foguete é exatamente essa informação, que o foguete tem uma importância fundamental, porque é através desses foguetes que são colocados no espaço os satélites artificiais, que são largamente utilizados hoje em todo o mundo, vários fins, que depois nós vamos tratar disso agora. Além do satélite artificial, o foguete coloca no espaço sondas espaciais, os rovers, por exemplo, que foram até Marte, foram levados até lá pelos foguetes, e também a Estação Espacial Internacional, que nós vamos falar sobre essa estação mais adiante. Bem, então, o foguete tem uma importância fundamental, porque é ele que possibilita vencer a força de gravidade terrestre e colocar todos esses objetos que eu falei, satélites, sondas, estação espacial, etc., no espaço. O que nós vamos abordar agora é o satélite artificial. O satélite artificial é um dispositivo composto essencialmente por sistemas eletrônicos e mecânicos que orbitam em torno de um planeta. Os satélites artificiais, nós temos satélites artificiais que orbitam em torno da Terra, mas também temos satélites artificiais que orbitam, por exemplo, em torno de Marte, para pesquisar as condições atmosféricas do planeta. Então, os satélites artificiais são equipamentos criados pelo homem, lançados no espaço por meio de foguetes. E eles são destituídos de tripulação, que orbitam os planetas, outros satélites ou o Sol. Inclusive, satélites foram enviados ao Sol também. Depois nós vamos falar sobre isso. Sendo utilizados para o aprofundamento dos estudos acerca do sistema solar. O satélite artificial se divide em duas grandes partes: o módulo de serviço e o módulo de carga útil. No módulo de serviço ficam os subsistemas responsáveis pelo funcionamento do satélite, como a bateria, computadores de bordo, entre outros. No módulo de carga útil são acoplados os subsistemas relacionados com a missão do satélite, como câmeras, experimentos, entre outros. O primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik 1, foi lançado pela União Soviética a 4 de outubro de 1957. E em 3 de novembro de 1957 foi lançado o Sputnik 2,
Desde essa data, muitos outros satélites têm sido lançados com as mais diversas finalidades, conforme já lhes falei. Comunicações, por exemplo, a internet, as comunicações globais, que hoje nós temos em todo o planeta, nós dependemos dos satélites artificiais colocados lá, com essa finalidade. Temos também satélites que medem, que fazem o estudo da meteorologia do nosso planeta, as previsões do tempo que nós ouvimos todos os dias nas emissoras de rádio e televisão, são baseadas nas informações produzidas por esses satélites. Temos satélites para transmissão de programas de televisão, como o que nós assistimos diariamente. Nós dependemos dos satélites para assistir os programas de televisão. Temos satélites de investigação científica, que são colocados lá para fazer estudos, pesquisas de natureza científica. Temos satélites com aplicações militares, inclusive de espionagem, que são colocados no espaço. Temos satélites utilizados na navegação marítima, como também na aérea. E satélites também para observação da Terra, das condições da Terra, pesquisas sobre as condições da Terra, pesquisa científica, como também exploração do universo. Então são vários satélites que estão em várias partes do sistema solar, que fornecem informações para vários cientistas que tratam essas informações e, a partir delas, acumulam mais conhecimentos sobre o universo em que vivemos. Então, o satélite, que eu tinha falado sobre os satélites, é exatamente isso que há pouco lhes falei. Quer dizer, é uma peça de fundamental importância. Agora nós vamos falar sobre a cápsula espacial. Essa cápsula, ela é utilizada por todos os seres humanos que viajam no espaço, se utilizam da cápsula espacial. Essa cápsula espacial lançada no espaço por meio de foguetes é normalmente a seção principal de uma espaçonave tripulada, ou seja, com gente, que possui uma forma simples, sem asas ou outros apêndices para criar sustentação durante a reentrada na atmosfera. Cápsulas espaciais têm sido usadas em todos os programas espaciais tripulados, desde as primeiras missões tripuladas até os dias de hoje, incluindo várias gerações delas que vieram evoluindo ao longo dos anos. A Corporação Chinesa para a Ciência e Tecnologia Aeroespacial está mostrando ao público pela primeira vez sua nova cápsula espacial, que será usada em futuras missões tripuladas do país. Ela é reutilizável e, ainda sem nome, o veículo pode levar até 7 astronautas à Estação Espacial Tiangong, da China. As cápsulas Shenzhou, usadas em todas as missões tripuladas chinesas até o momento, e derivada da Rússia Soyuz, transportam apenas 3 astronautas. Em 5 de maio de 2020, a nova cápsula foi lançada no espaço sem tripulação a bordo de um foguete longa marcha SB. A espaçonave experimental ficou em órbita por 2 dias e 19 horas, durante as quais realizou uma série de experimentos científicos e tecnológicos, segundo a Agência Espacial Chinesa para missões tripuladas. Foram obtidos avanços significativos em proteção térmica e controle de precisão para o retorno e reentrada, bem como no projeto do motor e pousos sem danos. Na cápsula espacial, ela
também tem um propósito de avaliar o comportamento humano diante das condições em que se encontra no espaço. Isso possibilita, mais tarde, avaliar os limites da utilização da cápsula espacial, como também determinar o que e como fazer para superar os problemas que surjam para os seres humanos que utilizam essas cápsulas. Além disso, são realizadas pesquisas. As pessoas, ao efetuar essas viagens espaciais, realizam pesquisas científicas para analisar as condições de comportamento científico, né, dos testes que realiza. Todas as pessoas têm a oportunidade de avançar no conhecimento das condições em que são realizadas essas pesquisas no espaço. Agora nós vamos tratar de um outro ponto, depois de falar das cápsulas espaciais, que diz respeito ao espaço utilizado pela tripulação, pelos seres humanos em viagens espaciais. Agora nós vamos falar da Estação Espacial Internacional. Ela está, digamos assim, em órbita da Terra. Ela foi lançada no espaço por meio de foguetes também. É um laboratório especial, ou melhor, espacial, completamente concluído, cuja montagem em órbita começou em 1998 e terminou oficialmente em 8 de julho de 2011. A Estação Espacial encontra-se em órbita da Terra, a uma altitude de aproximadamente 400 km. Uma órbita tipicamente designada de órbita terrestre baixa. Devido à baixa altitude, a estação precisa ser constantemente reposicionada na órbita correta, devido ao arrasto aerodinâmico. A estação espacial viaja a uma velocidade média de 27.700 km por hora, completando 15,70 órbitas por dia. Quer dizer, faz 15 voltas, 16 voltas por dia em torno da Terra. Na continuidade das operações da Mir russa, porque antes da Estação Espacial Internacional, os russos tinham a sua própria estação, que era a Mir, e os Estados Unidos tinham o Skylab. A Estação Espacial Internacional representa a atual permanência humana no espaço e tem sido mantida com tripulações de número não inferior a 3 astronautas, desde 2 de novembro de 2000. A Estação Espacial Internacional envolve-se em diversos programas espaciais, sendo um projeto conjunto da Agência Espacial Canadense, Agência Espacial Europeia, Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, Agência Espacial Federal Russa e a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a NASA, dos Estados Unidos. Em 27 de junho de 2008, completou 55 mil órbitas, desde o lançamento, o seu primeiro lançamento no espaço. A Estação Espacial Internacional possui uma plataforma para realizar pesquisas científicas. É uma grande plataforma para realizar pesquisas científicas. Ela é de enorme importância para os avanços científicos e tecnológicos que nós temos que realizar no campo da astronomia. A ampla variedade de campos de pesquisas inclui astrobiologia, astronomia, pesquisa humana, incluindo a medicina espacial e ciências da vida,
ciências físicas, ciência dos materiais, clima espacial e clima na Terra. As estações espaciais oferecem um ambiente onde os estudos podem ser realizados potencialmente por décadas, combinados com acesso fácil por pesquisadores humanos em períodos que excedem as capacidades da nave espacial tripulada. Por exemplo, uma coisa é você utilizar uma estação espacial em caráter permanente, como é o caso da Estação Espacial Internacional, e outra coisa é mandar, utilizando cápsulas, o foguete lança cápsulas espaciais com tripulação no interior dessas cápsulas para realizar pesquisas. Mas só que a pesquisa nessas cápsulas é limitada, porque se faz com um prazo determinado de ida e de volta, diferentemente da Estação Espacial Internacional, que é permanente. Ela simplifica as experiências individuais, eliminando a necessidade de lançamento de foguetes separados, e equipes de pesquisa. Para detectar matéria escura e responder a outras questões fundamentais sobre o nosso universo, engenheiros e cientistas de todo o mundo criaram um espectrômetro magnético alfa, que a NASA compara ao telescópio espacial Hubble, e diz que não poderia ser acomodado em um satélite voador livre, em parte por causa de seus requisitos de energia e necessidades de largura de faixa de dados. Em 3 de abril de 2013, cientistas da NASA informaram que evidências da matéria escura podem ter sido detectadas pelo espectrômetro magnético alfa. Essa foi uma grande descoberta que a Estação Espacial Internacional propiciou, a descoberta da matéria escura em nosso universo. Outra, a pesquisa médica, que é realizada na Estação Espacial Internacional, que melhora o conhecimento sobre os efeitos da exposição espacial a longo prazo no corpo humano, como atrofia muscular, perda óssea e mudança de fluido. Esses dados serão utilizados para determinar o voo espacial humano e a colonização espacial, para verificar e determinar se o voo espacial humano e a colonização espacial são processos viáveis. Nós ainda não temos a certeza de que é possível ao ser humano colonizar outros planetas. Se nós estamos fadados a ter que permanecer em nosso planeta até o fim dos tempos. Então, a Estação Espacial Internacional realiza pesquisas para saber se o ser humano é capaz de realizar voos espaciais e colonizar o espaço. Então, trata-se de uma pesquisa da maior importância e que tem muito a ver com a sobrevivência da humanidade. Em 2006, dados sobre a perda óssea e atrofia muscular sugeriram que haveria um risco significativo de fraturas e problemas de movimento se os astronautas aterrissassem em um planeta após um longo cruzeiro interplanetário, com um intervalo de 6 meses necessários para viajar para Marte. Então, o projeto de colonização de Marte está sendo objeto de avaliação da Estação Espacial Internacional. A fonte de energia elétrica da Estação Espacial Internacional é o Sol, através de painéis solares.
o sistema de suporte à vida e controle ambiental da Estação Espacial Internacional provê ou controla elementos como pressão atmosférica, nível de oxigênio, água, extinção de incêndios, além de outras coisas. O sistema Electron gera o oxigênio que circula a bordo da estação. A mais alta prioridade para o sistema de suporte à vida é a manutenção de uma atmosfera estável dentro da estação, similar à que nós temos aqui em Terra. Mas o sistema também coleta, processa e armazena lixo e água produzida e usada pela tripulação. Por exemplo, o sistema recicla fluidos do banheiro, chuveiro, urina e condensação. Filtros de carvão ativados são os primeiros métodos para a remoção de produtos do metabolismo humano no ar. O controle de orientação da estação é mantido através de dois mecanismos. Normalmente um sistema usando giroscópios de controle de momento mantém a estação orientada através do giroscópio. Quando o sistema de giroscópio se torna saturado, ele pode perder a habilidade de controlar a orientação da estação. Neste caso, o sistema de controle de orientação é preparado para assumir automaticamente, usando retrofoguetes, para manter a orientação da estação e permitindo assim a dessaturação do sistema de giroscópios. O controle de altitude, que é um outro controle importante da Estação Espacial Internacional, é realizada a sua manutenção em órbita, numa altitude limite mínima e máxima, entre 278 a 460 km. A radiocomunicação é essencial para a operação da Estação Espacial Internacional, providenciando dados de telemetria e científicos entre a Estação Espacial e os centros de controle de missão espalhados pelo planeta. Quer dizer, pelo planeta há vários centros que interagem com a Estação Espacial Internacional. Links de rádio também são usados durante procedimentos de aproximação e docagem de espaçonaves e para a comunicação entre tripulantes da estação e deles com os controladores de voo e familiares em terra. Como resultado disso, a Estação Espacial Internacional está equipada com uma quantidade diversificada de sistemas internos e externos de comunicação usados para diferentes propósitos. Agora vamos falar sobre um equipamento fundamental também nesse trabalho que se realiza globalmente para conhecer o universo, que é a sonda espacial. Uma sonda espacial lançada no espaço por meio de foguetes é uma nave não tripulada, ou seja, não tem gente, que é enviada para o espaço a fim de coletar informações sobre planetas, luas, asteroides, cometas e outros objetos no sistema solar, e fora dele, também fora do sistema solar. Algumas sondas orbitam planetas e luas, outras chegam a pousar neles, mas também as que apenas passam perto desses corpos celestes para estudá-los. Normalmente as sondas têm recursos de telemetria, que permitem estudar a distância em relação ao corpo celeste, suas características físico-químicas, tirar fotografias e, por vezes, também caracterizar o seu meio ambiente. Algumas sondas, como os rovers, o rover é uma sonda, depois nós vamos tratar especificamente dos rovers, que são veículos espaciais. Pousam essas sondas, os rovers, pousam na superfície dos corpos celestes, para estudo de sua geologia e do seu clima. As primeiras sondas para estudar outros corpos celestes foram lançadas no fim da década de 1950.
pela extinta União Soviética e Estados Unidos, logo no início da exploração espacial, e que ajudaram muito a desvendar os mistérios do universo. Recentemente, a Agência Espacial Europeia, o Japão, a República Popular da China e também a Índia, já lançaram suas sondas. Os tipos de sondas são de sobrevoo. Os tipos de sondas são os seguintes: são de sobrevoo, quer dizer, dá um sobrevoo e retorna. Orbitador, quer dizer, que fica em órbita. De impacto, penetra. Aterrissadora, é que aterrissa no corpo celeste. E veicular, no caso veicular, com o uso do rover, com capacidade de locomoção para analisar uma área maior de um corpo celeste. Até o presente momento, meus amigos, foram enviados 9 sondas espaciais para o Sol. Observem bem isso. 9 sondas especiais para o Sol. 2 para Mercúrio, planeta Mercúrio. 34 para o planeta Vênus. 35 foram usadas na Terra, sondas na Terra. 83 foram enviadas para a Lua. 40 para Marte. 8 para Júpiter. 3 para Saturno. Uma sonda foi enviada para Urano, outra para Netuno. Mais uma outra sonda para Plutão e também para o cinturão de Kuiper. 12 sondas foram enviadas para cometas e asteroides, e 4 para fora do sistema solar. Então nós temos 4 sondas que já passaram além dos limites do sistema solar. Entre os principais combustíveis utilizados em uma sonda espacial estão hidrogênio líquido, oxigênio líquido, hidrazina e outros. A hidrazina, assim como outras substâncias, é altamente tóxica e sua manutenção requer a utilização de roupas de proteção e tanques de oxigênio, o que torna o processo de abastecimento demorado e perigoso. As sondas espaciais são capazes de se comunicar com a Terra através da Deep Space Network, que é um sistema global de comunicações da NASA que cobre toda a circunferência da Terra, dividida em 3 estações. Uma na Califórnia, outra em Madrid e uma terceira em Canberra, na Austrália. E vamos falar agora sobre o rover, o veículo espacial. O rover designa um veículo de exploração espacial projetado para mover-se na superfície de um planeta ou de um corpo celeste. É como se fosse um Jeep. Alguns deles foram projetados para transportar membros da tripulação de uma missão espacial tripulada. E outros são parcial ou totalmente construídos como robôs autônomos, como se já foram lançados até hoje. Os veículos são projetados com características de veículos para todo tipo de terreno. Veja bem para isso. Foi projetado para percorrer qualquer tipo de terreno. E são conduzidos ao seu destino através de espaçonaves, do tipo aterrissador. Eles são usados em condições muito diferentes das encontradas na Terra, o que implica algumas características especiais de projeto, tais como rodas com movimentação e tração independentes. Cada roda tem uma movimentação e tração independentes, além de braços e instrumentos robóticos. São parte fundamental no projeto dos veículos os seguintes requisitos: prontidão, compacticidade e autonomia. Até o momento foram usados 5 rovers na Lua e 7 em Marte. Houve 3 falhas, sendo uma na Lua e 2 em Marte. Entre os rovers é importante destacar 3 deles: o Spirit, o Opportunity e o Perseverance, utilizados na pesquisa sobre o planeta Marte, que já vem sendo explorado há 60 anos. E é de grande interesse científico, porque acredita-se que o planeta vermelho pode ter sinais de vida mesmo que já extinta.
Embora tenhamos visto esses 3 rovers chegando a Marte, há outros muitos instrumentos científicos, além disso, no planeta vermelho. Seja na órbita, seja em órbita de Marte, seja na superfície. Os rovers Spirit e Opportunity fazem parte de uma missão espacial de exploração da superfície e geologia do planeta Marte, e que ainda se encontra em andamento. Dotados de motor e rodas, os rovers foram projetados para percorrer a superfície de Marte e pesquisar e classificar o maior número possível de rochas e solos que possam dar qualquer pista sobre uma possível existência de água no planeta. O Opportunity aterrissou na cratera marciana após o Spirit, que aterrissou do outro lado do planeta. Então um ficou num lado e o outro no outro lado do planeta. Na verdade, os rovers não pousaram, e sim caíram do espaço, com o impacto sendo absorvido por grandes bolsas de gás, porque devido à baixa gravidade de Marte, então as condições lá são muito diferentes da Terra, né? Quer dizer, a resistência do ar lá é muito pequena comparada com a da Terra, de modo que foram utilizados bolsas de gás para poder esses rovers chegarem lá. Ao todo, os rovers percorreram mais de 21 quilômetros e recolheram mais de 250 mil imagens e 36 mil gigabytes de dados de Marte. Em solo marciano, subiram colinas e desceram para dentro de crateras. Lutaram para se libertar de areias, que no caso de Marte é um problema muito sério. O problema da areia, né, que com os ventos se tornam muito problemáticos, além de enfrentar os problemas causados pelo desgaste dos materiais de que são feitos. Os rovers foram dotados de equipamentos extremamente sensíveis, que permitem o registro de pequenos terremotos. Sua tecnologia permite obter informações sobre o núcleo do planeta Marte, por exemplo, se este é ativo ou se já foi transformado em uma grande bola de pedra congelada, como no caso da Lua. Seus braços mecânicos contam até mesmo com polidor de rochas, que são projetados para analisar os elementos químicos do solo. Além de tudo isso, Spirit e Opportunity possuem instrumentos ópticos que permitem analisar a composição da atmosfera. Assim é possível compreender, por exemplo, por que a temperatura de Marte é tão instável, pois em um mesmo dia os termômetros variam até 90 graus. Em 1º de maio de 2009, Spirit ficou preso em um platô, com 2 de suas 6 rodas destruídas. Os operadores da NASA tentaram, por 9 meses, enviar comandos que fizessem com que este se livrasse do obstáculo, mas desistiram e passaram a utilizá-lo como plataforma estacionária. Lá, o Spirit acabou encontrando sílica, composto químico que preserva comunidades bacterianas ricas em energia. Sua transmissão final ocorreu em 22 de março de 2010. O Opportunity continua até hoje a sua caminhada pela outra extremidade de Marte. Em quase 8 anos de exploração, os robôs encontraram evidências de que as regiões por onde caminharam já foram habitáveis, ao menos por micro-organismos. O rover Perseverance, que foi o último que foi lançado pela NASA, pousou com sucesso em fevereiro de 2021 em Marte, tendo como principal objetivo determinar o potencial de vida antiga em Marte. Para isso, o rover buscará sinais de condições habitáveis no antigo planeta vermelho, além de procurar por bioassinaturas de vida microbiana que possa ter existido quando havia água por lá. O rover pousou em uma grande cratera e
formação chamada G0, que apresenta características típicas de um lago e o delta de um rio, que existiram em Marte há bilhões de anos. Os cientistas têm motivos para cogitar que se um dia houve vida em Marte, este é um dos locais onde ela poderia ter sido abundante. Para procurar esses sinais, o Perseverance usará uma broca capaz de coletar amostras. Aliás, já está usando. Usa uma broca capaz de coletar amostras das rochas e solos mais promissores. Além do rover, esse programa Mars 2020, que levou o Perseverance a Marte, levou também um helicóptero Ingenuity, uma demonstração inédita de tecnologia de voo autônomo em outro planeta. O Ingenuity foi muito importante do ponto de vista da transmissão de dados sobre as condições do planeta Marte. Bem, agora nós vamos apresentar as conclusões que nós podemos extrair de tudo aquilo que nós apresentamos. A primeira grande revolução na história da ciência, esse é um ponto que é importante destacar, a primeira grande revolução na história da ciência ocorreu com a quebra do paradigma geocêntrico, cuja teoria elaborada pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu, no início da era cristã, defendia a tese de que a Terra está no centro do sistema solar e os demais astros orbitam ao redor dela, inclusive o Sol. Essa era a visão, que até o Sol girava em torno da Terra. Após 14 séculos, a teoria geocêntrica foi contestada pelo astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico, que elaborou outra estrutura do sistema solar, o heliocentrismo. Conforme Copérnico, a Terra e os demais planetas se movem ao redor de um ponto vizinho ao Sol, sendo este o verdadeiro centro do sistema solar. A teoria heliocêntrica foi aperfeiçoada e comprovada por Galileu Galilei, com a invenção do telescópio. Olha a importância do telescópio. Quer dizer, havia uma teoria, o heliocentrismo, que combatia o geocentrismo, mas não tinha condições de derrotá-lo, porque não tinha elementos comprobatórios de que o Sol estava no centro do sistema solar. Isso só foi viabilizado com a existência do telescópio. A partir dos estudos de Copérnico e Galileu Galilei, o universo se tornou mais conhecido graças ao uso de telescópios cada vez mais poderosos, como Hubble e o James Webb. Graças também aos foguetes espaciais, aos satélites artificiais, às cápsulas espaciais, às estações espaciais, às sondas espaciais e aos rovers, a todas essas grandes invenções que possibilitaram o avanço do conhecimento sobre o universo. Tudo isso contribuiu para que a astronomia, que é a ciência que estuda o universo, os corpos que o constituem, as posições relativas que ocupam, as leis que governam seus movimentos e a evolução que experimentam ao longo do tempo, promovesse o avanço do conhecimento sobre o universo. Não fosse a existência de todos esses elementos que há pouco lhes falei, dessas grandes invenções, começando pelo telescópio, e a última grande invenção que foi o rover,
nós não teríamos o conhecimento necessário sobre o universo em que vivemos. A construção dos grandes telescópios como o Hubble, o James Webb, tem proporcionado avanços e descobertas incríveis sobre o universo. A substituição do olho humano pelas fotografias e os objetivos de sistematização e classificação fizeram a astronomia, observem bem isso, evoluir mais ainda nesses últimos 50 anos, mais do que nos últimos 5 milênios de toda a sua história. Graças aos telescópios, graças às invenções que possibilitaram os avanços no conhecimento sobre o universo. Em consequência do desenvolvimento tecnológico, desde a segunda metade do século XX, a astronomia sofre tão grande mudança nos seus métodos que ela deixou o seu aspecto de ciência de observação. A astronomia era uma mera ciência de observação, para se tornar também uma nova ciência experimental, com o uso do telescópio, dos foguetes espaciais, dos satélites artificiais, das cápsulas espaciais, da estação espacial, das sondas espaciais e dos rovers. O avanço do conhecimento em astronomia possibilitou estabelecer conjecturas sobre a origem do universo. As conjecturas sobre a origem do universo, como a do Big Bang, não surgiram a partir desse trabalho, desse esforço que foi desenvolvido com essas grandes invenções, sobretudo a partir dos telescópios. Então, o avanço do conhecimento da astronomia possibilitou estabelecer conjecturas sobre a origem do universo que teria surgido através do Big Bang, identificar a existência de um enorme buraco negro no centro da Via Láctea. Foi o telescópio Hubble que permitiu descobrir um buraco negro no centro da Via Láctea. A descoberta de água em Marte. O rebaixamento de Plutão para planeta não. A existência de exoplanetas similar à Terra fora do sistema solar. Bem como a descoberta de matéria e energia escura no universo. O que fica bastante claro para todos nós é que para os seres humanos realizarem missões espaciais de longa distância, é preciso encontrar formas mais avançadas de propulsão de foguetes, visando alcançar distâncias a centenas ou milhares de anos-luz. Nós falamos de uma alternativa de alcançar uma galáxia anã do cão maior, que fica a milhares de anos-luz da Terra. Então, nas condições atuais, em que a propulsão dos foguetes é realizada através de foguetes químicos, que são limitados pela velocidade máxima dos gases de escapamento, dificilmente nós vamos conseguir alcançar essas galáxias. E com os foguetes atuais também, será uma tarefa hercúlea alcançar até mesmo o sistema Alpha Centauri, que é o mais próximo do planeta Terra. Então, é preciso encontrar formas mais avançadas de propulsão de foguetes. Outras alternativas propostas por cientistas consistiriam na utilização de um motor solar iônico
com uma nova forma de propulsão de foguetes, bem como a criação de um reator de fusão, em que um foguete extrai hidrogênio do espaço interestelar e o liquefaz. É preciso também desenvolver cápsulas espaciais capazes de protegerem os seres humanos em viagens espaciais e projetar sondas espaciais para realizarem pesquisas em locais habitáveis possíveis do Sistema Solar, como Marte, Titã, Lua de Saturno e Calisto, Lua de Júpiter, ou no exoplaneta próximo a B, situado no Sistema Alfa Centauri, e em um planeta em uma galáxia mais próxima, uma galáxia anã do Cão Maior, situada a 25 mil anos-luz da Terra. Ou seja, se nós tivermos que alcançar essa galáxia, a velocidade da luz demandaria 25 mil anos. É claro que se trata de uma tarefa de difícil realização alcançar essa galáxia. É por isso que é necessário avanços científicos e tecnológicos que possibilitem enfrentar esse desafio. Além de desenvolver sondas espaciais para alcançar locais dentro do Sistema Solar, como também fora dele, incluindo outras galáxias, é preciso desenvolver colônias espaciais. É preciso desenvolver estruturas que possam ser montadas, por exemplo, em Marte, que possam abrigar pessoas lá dentro, nas mesmas condições em que nós vivemos aqui na Terra, e que não traga nenhuma consequência negativa para a saúde das pessoas que estejam nessa colônia espacial. Então é preciso desenvolver colônias espaciais para uso pelos seres humanos fora da Terra. Tudo isso poderá contribuir para que os seres humanos colonizem corpos celestes situados no Sistema Solar e fora dele. Adicionalmente, é preciso que sejam enviadas sondas espaciais para conhecermos a nuvem de Oort, situada nos limites do Sistema Solar, onde se localizam os cometas, e para conhecermos o cinturão de Kuiper, onde se localizam asteroides. A nuvem de Oort fica nos limites do Sistema Solar, já na fronteira do Sistema Solar com o espaço interestelar. Mas o cinturão de Kuiper fica logo imediatamente após o planeta não Plutão. Então é importante que sejam enviadas sondas espaciais para conhecer mais aprofundadamente cometas e asteroides, até porque eles podem representar ameaças à existência humana. Pelo que acabamos de expor, meus amigos, fica demonstrado que as grandes invenções que ocorreram ao longo da história no campo da astronomia contribuíram para o avanço do conhecimento sobre o universo. E que as futuras invenções precisam serem desenvolvidas para propiciarem as condições para a humanidade colonizar corpos celestes do Sistema Solar e fora dele, bem como possibilitar o aumento do conhecimento sobre o universo para contribuir no sentido da humanidade poder superar as ameaças à sua existência. Então, essas são as considerações, meus amigos, que queria lhes fazer para efetuar essas apresentações. Nós pesquisamos várias obras, vários artigos, publicações que foram colocadas, como por exemplo nos sites da internet, como o de Cláudio Fernandes, que tratou sobre a invenção do telescópio por Galileu Galilei. O Mundo da Educação, que é um outro site,
abordou o telescópio Hubble. 3 autores, Ana Posses, do William Mello e Geisa Ponte, escreveu artigos sobre o seguinte título: Astrônomos explicam por que as imagens do James Webb são revolucionárias. No Wikipedia, nós anotamos as considerações feitas sobre o telescópio espacial de James Webb. Um autor chamado Felipe Freitas escreveu também sobre o telescópio James Webb, cujo título é o seguinte: Telescópio James Webb é capaz de detectar água em outro planeta. Ainda como resultado da nossa pesquisa, nós levamos em conta a publicação do Wikipedia sobre o foguete espacial, a publicação de Rafael Ellerbrock, que apresentou um artigo Como funciona o lançamento de um foguete. Lucas Alencar escreveu um artigo A Agência Espacial Russa está desenvolvendo motor nuclear. A Infopédia, um outro site, publicou um artigo abordando o satélite artificial, a história do satélite artificial. No site Toda a Matéria também abordou os satélites artificiais. O Wikipedia apresentou um artigo abordando a sonda espacial. A Wikipedia abordou também o astromóvel, no caso dos rovers. Emerson Santiago escreveu sobre os robôs Spirit e Opportunity. A revista Exame apresentou o artigo Perseverance completa um ano de busca por sinais de vida em Marte. Daniele Cavalcante escreveu Exploração de Marte, que sondas, rovers e landers já foram enviados para lá. Michael Crowley escreveu Theory of the World from Antiquity to the Copernican Revolution, Teorias do Mundo Antigo até a Revolução Copernicana, a Revolução de Copérnico. Marcos Aguiar escreveu Tópicos de Mecânica Clássica. Eu próprio escrevi um artigo que foi publicado no academia.edu, aliás, no SlideShare, A Ciência e os Avanços no Conhecimento sobre o Universo. Veja, isso daí já foi publicado há vários anos atrás, esse texto. Escrevi o livro também que já citei, A Escalada da Ciência e da Tecnologia ao longo da história e sua contribuição ao progresso e à sobrevivência da humanidade. Foi publicado pela editora CRV de Curitiba em 2022. Também do Wikipedia. Eu anotei o artigo publicado no Wikipedia, Cápsula Espacial. Também no Wikipedia, aliás, também pesquisamos um artigo de Rafael Urigues, China expõe sua nova cápsula espacial. E eu próprio escrevi um livro que já citei, How to Protect Human Beings from Threats to Their Existence and Avoid the Extinction of Humanity, que foi publicado pela Generis Publishing, uma editora europeia, em 2023. Ou seja, como proteger os seres humanos de ameaças à sua existência e evitar a extinção da humanidade. Então, meus amigos, há muitos anos que eu venho pesquisando sobre esse tema e sempre que tenho oportunidade
eu retorno a essa questão, o que eu considero da maior relevância, que todos tomem conhecimento do que representa essas ameaças à nossa existência como espécie, e sobre o que está sendo feito em todo o mundo, o trabalho que vem sendo desenvolvido no sentido de fazer com que nós adquiramos conhecimento sobre o universo e a partir desse conhecimento possamos atuar para evitar a nossa extinção. Então esse é o nosso propósito. Estamos trazendo aqui para vocês o seguinte: que existe uma ameaça à nossa existência como espécie, que tem gente trabalhando no sentido de conhecer o universo, que houve várias invenções ao longo da história, novas invenções terão que vir para criar as condições de nós, seres humanos, podermos sobreviver diante de todas as ameaças vindas do espaço sideral. Para isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero que tenha sido claro em nossa apresentação e deixo para finalizar um forte abraço para todos.